para você que nos acompanha no Aliados Brasil Oficial, Gustavo, sabadão, e nós estamos onde? Estamos aqui falando com essa audiência maravilhosa, hein? Pois é, Andréia, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, vamos trabalhar. A gente tem um assunto muito importante, a gente falou muito rapidamente, né, nos jornais ao longo da semana, mas é um assunto que tem tomado conta aí do noticiário, né, e é algo que realmente pode mudar os destinos do Brasil. Muita gente no início caçoou disso, de alguns influenciadores que falaram disso, mas fato é que esse episódio da Agência Mind, da Choquei, do caso Jéssica, da menina que acabou tirando sua própria vida, é algo muito grande e que está tendo muita repercussão, apesar da imprensa, né? Exatamente. E se o assunto é tão sério, a gente convida você que está aí a compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos e também deixar o seu comentário por aqui, deixar o seu like, é uma forma que você tem de nos ajudar, de apoiar o nosso trabalho. Gustavo, sabe quem falou sobre esse assunto essa semana também? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ao comentar uma notícia a respeito da Mind, depois da empresa se colocar como vítima de fake news, seja lá que bicho é esse, até hoje a gente não descobriu o que é uma fake news, né, Gustavo? Mas o fato é que, após uma notícia falsa, como você bem disse, a respeito de uma jovem mineira, ela acabou tirando a vida, porque uma página de fofoca que era agenciada pela Mind compartilhou isso e tirou sarro da menina, enfim, ela acabou tirando a vida. E a Michele Bolsonaro, então, fez críticas. Ela disse o seguinte: vítima, a respeito da Mind, né? Vítima foi a Jéssica. Todos carregam o sangue dela em suas mãos e de sua família. Gustavo, nós temos visto aqui no Brasil muita repercussão a respeito, né, do tal do discurso de ódio, do tal da fake news. Inclusive, já teve ministro do atual governo dizendo que agressão à mulher é fake news. E, de repente, todas essas pessoas desapareceram nesse assunto da Mind, né? Silêncio absoluto. Pois é, a gente tem que fazer até pegando o que aconteceu, né? Vamos fazer uma cronologia aí do que aconteceu. De repente, um assunto que estava rodando nas redes sociais, e acho que a maioria das pessoas da direita não estava compreendendo, uma fofoca envolvendo lá o Whindersson, né, um influenciador muito grande, e uma menina que teria tido um caso com ele, etc. e tal. E isso foi ganhando corpo, até que a menina vai e se mata. E a partir disso, a gente começa a ver um negócio que cada vez mais foi sendo mexido, cada vez foi ficando mais com cheiro ruim, com cheiro de podridão. E aí, no meio da semana, né, acho que foi no meio dessa semana, no início da semana, saiu um vídeo através de um influenciador digital, alguém que não tinha nenhum canal muito grande no YouTube, sua relevância mesmo era no Instagram. Ele que já tinha feito uma denúncia sobre influenciadores e questão de jogo de aposta, né? A grana que esses influenciadores levavam com jogo de aposta, etc. e tal. Ele faz um vídeo onde ele expõe, se aproveitando até de uma matéria da Revista Oeste, pegando dados da Revista Oeste, pegando dados a partir da declaração do próprio Whindersson Nunes, que veio falar sobre o que tinha acontecido, ele expõe algo muito grande, muito gritante, né? Muito, muito, muito maior do que a gente poderia imaginar. E aí, o vitimismo, que é a marca registrada da esquerda, depois do perfil da Choquei ter ficado fora do ar, depois da própria agência Mind ter tirado o conteúdo do ar, depois de alguns perfis agenciados pela agência Mind também terem fechado suas contas, a agência veio e começou a se vitimizar, falando que está sendo atacada, falando que está sendo vítima de boataria, fake news, o que eles querem dizer, isso aí, de boataria, etc. e tal, e se coloca como vítima, e a ex-primeira-dama está coberta de razão, né? A vítima mesmo foi a menina que se matou. A vítima foi a mãe da menina, que nesse vídeo que o Peltrin, né, o nome do rapaz, acho que é Peltrin, não lembro o nome dele direito, Felipe Peltrin, eu acho, Deltrin, alguma coisa assim. Ele coloca, nesse vídeo que ele coloca de forma muito clara, né, a mãe da menina pedindo, pelo amor de Deus, pare de fazer isso, a minha filha sequer usa a rede social direito, etc e tal. E aí vem o primeiro questionamento. Eu acho que todo mundo já viu aqui isso tudo que eu relatei, né? A gente tem que relatar, porque pode ser que uma ou outra pessoa ainda não tenha visto, de fato, tudo isso. Mas um dos questionamentos que ainda nós não temos resposta é o seguinte: por que essa menina foi escolhida? Quem era essa menina? Uma jovem de 22 anos? Por que cargas d'água?
uma equipe de perfis de fofoca da tal banca digital, agenciada pela agência Mind, né? Esses perfis, ao mesmo tempo, foram lá e começaram a atacar. Porque quem começa o ataque não é o Choquei. Apesar de todo mundo ter direcionado suas lentes, né, para o Choquei, não foi o Choquei que fez isso. Foi o Foi Boi de lá. Piranha, né? O Choquei. É, Acho mas quem lançou foi o garoto, não sei o quê. do blog. Foi ele quem lançou primeiro. Um blog virtual que faz parte Garoto da do banca blog é o digital. nome. É isso aí. Esse daí foi quem foi o primeiro a acusar. Por que essa garota? Isso é um questionamento que precisa ser respondido. E a gente não viu ninguém questionar isso. Por que essa garota foi pega para bode expiatório, para saco de pancada? Que levou? A mãe Ela dela, apanhava. inclusive, Gustavo, disse que ela não tinha rede social. Será que foi por isso? Porque a gente sabe Pois de é, pessoas que agem aí no submundo da internet, que às vezes pega justamente pessoas que não têm rede social para poder usar a foto da pessoa, criar perfis falsos, criar histórias, justamente porque a pessoa não está lá, ela não tem como se defender, né? exatamente. Por quê? Será que criaram perfis com o nome da menina? Será que o perfil da menina, ela poderia até ter a rede social ali, mas um perfil muito pequeno, e por isso que a mãe disse que ela não tinha rede social? Mas será que pode ter sido algo mais grave, como você colocou? Será que a menina sequer tinha perfil e estavam usando o perfil dela? O que que aconteceu para pegar essa menina? E isso ninguém falou, nem quem fez o vídeo falou. O rapaz que fez o vídeo falou, que inclusive disse que tem uma segunda parte, que é uma história É o ainda Daniel pior. Penin. Daniel Penin, isso aí, desculpa, eu não me lembrava o nome. Daniel Penin. É, então, veja o tamanho da gravidade disso. E existem outros aspectos que a gente precisa abordar, porque aí envolve governo, aí envolve a república, aí envolve a política nacional, uma eleição. Quem assistiu nosso jornal durante a semana, eu cheguei a levantar esse dado, eu cheguei a levantar essa bola, né? Questão de segurança internacional. Será que houve influência de algum outro país através da agência, através de dinheiro de financiamento, através dos artistas contratados pela agência? Porque mostraram um caso de um influenciador não conhecido, uma subcelebridade, que levou 50 mil para fazer uns stories que praticamente não teve curtida, que praticamente não teve visualização. 50 mil? No mesmo vídeo, diz que os perfis, né, que os agenciados, né, que as celebridades agenciadas, elas ficam com uma parte, e não é a maior parte do bolo, não. A agência fica com uma parte muito grande. Então, o que está acontecendo? Onde é que isso pode estar indo? A gente precisa analisar isso com muita calma mesmo. Infelizmente, a imprensa não está fazendo o papel dela. Infelizmente, há um silêncio sepulcral do Judiciário, do Ministério Público, né? E vamos ver se nós conseguimos levantar dados, que pessoas assim que tenham disponibilidade, que tenham conhecimento, consigam levantar dados para mostrar, para dar transparência a esse problema. Olha essa outra situação, Gustavo. Nesta sexta-feira, o Globo fez uma matéria dizendo o seguinte: abre aspas, recebi ameaças de morte, fecha aspas, de CEO da Mind após ofensiva bolsonarista no caso Choquei. Aí o subtítulo do texto é o seguinte: episódio que culminou em suicídio de jovem foi escolhido pela direita bolsonarista como oportunidade de partir para cima de páginas que seriam alinhadas a petistas. Quer dizer, eles colocam em segundo plano, então, o suicídio da moça causado por uma fofoca, por uma mentira, né? E ali pela mãe que implorou, né? Há um vídeo da mãe implorando, explicando que a moça tinha depressão, pedindo pelo amor de Deus para tirar o conteúdo, né? Eles colocam isso em segundo plano para quê? Para dizer que bolsonaristas estariam perseguindo, então atacando essas páginas. Agora, bem, eu não posso afirmar que essas ameaças são mentirosas, mas duas coisas a gente pode destacar aí nessa situação. Não sei se você concorda, Gustavo, mas sempre que acontece alguma coisa com a esquerda, que alguém fica em evidência e que essa pessoa é alvo de algo muito escandaloso, sempre eles aparecem dizendo que sofreram ameaça de morte, né? Então, eu não sei, né? Não tenho a prova aqui, não sei então se de fato receberam. Agora, se receberam, é muita burrice de quem fez, né? Uma ameaça de morte, não faz menor sentido, né? Fazer ameaça de morte. O que as pessoas devem buscar é justiça, e não fazer esse tipo de ameaça. Agora,
que é estranho, sempre que um esquerdista está em evidência com algum caso escandaloso, algum caso cabuloso, eles recebem ou dizem que recebem uma ameaça de morte. Eu fiz um texto, né? A gente até usou durante o jornal essa semana a parte do texto. Eu comentei sobre parte do texto que eu falava sobre isso. E lá naquele texto eu tinha uma pergunta que eu colocava lá uma pergunta que ainda não foi respondida. Depois disso vão surgindo várias perguntas, porque a gente vai analisando cada vez mais, a gente vai vendo cada vez mais, a gente vai pensando sobre o assunto cada vez mais. E quantas perguntas não surgiram depois desse texto que eu fiz lá no dia 5, né? Para saber, para entender, para a gente questionar o que está acontecendo. E nesse texto eu coloco uma frase do ministro da propaganda do Partido Socialista Alemão, ministro da propaganda do Partido Nacional Socialista Alemão, partido nazista. É bom falar assim porque muita gente não entende, não sabe que nazi significa nacional socialista. Né? Muita gente não sabe disso. E por isso que muita gente confunde e diz e acredita cegamente que o nazismo é de direita. É um socialismo. Socialismo nacional. Não é o socialismo internacional, socialismo da União Soviética. Mas ambos são socialistas. Ele dizia o seguinte: é, carregue seus próprios erros ou defeitos no oponente, respondendo ao ataque com ataque. Se você não pode negar as más notícias, invente outras que a distraiam. Podem ter ameaçado de morte? Pode. No mundo da internet tem muita gente maluco. Agora, foi uma ameaça séria de morte? Creio que não. Foi uma ameaça que essas pessoas, alguma vez na sua vida, nunca deixaram de receber? Creio que não. Mas eles dão ênfase a essa ameaça. Se é uma ameaça, tem boletim de ocorrência? Foi à justiça? Pediu proteção policial por conta do que está acontecendo? Parece ser muito mais esse texto aqui, do que algo verdadeiro. Porque nós não podemos defender a ameaça de morte a dono de agência. Nós temos que recriminar isso. As pessoas têm que pagar dentro da lei, dentro da justiça. Não com esse tipo de atitude. Com lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é nada disso. Existe lei no Brasil. Ah, o país é uma bagunça. Ah, a justiça não faz nada. Mas existe lei. Tem que ser dentro da lei. Aí fica a pergunta. Foram lá, registrou um boletim de ocorrência, mostrou os prints do que estava acontecendo, fez uma ata notarial para dar valor àquilo ali, para mostrar que aquilo ali é verdade, que aquilo ali realmente aconteceu. O perfil que acusou tinha quantos seguidores? Quem é esse perfil? Foi criado um perfil tão somente para acusar? Se me acusam de morte, se alguém me acusa de morte e eu me sinto realmente ameaçado, eu acho que é necessário fazer todo tipo de precaução. Mas não é isso que a gente vê. A gente sabe que não é isso que a gente vê. Vamos lembrar que quando o presidente Bolsonaro foi eleito, ainda não tinha nem tomado posse, de repente, do nada, pessoas começaram a aparecer com suásticas. E o que Uhum. que diziam? E o que que disseram depois? Todas as perícias sobre essas pessoas. As pessoas se mutilaram. As pessoas mesmas, elas mesmas provocaram isso. Então, é uma tendência muito triste, muito feia das pessoas de esquerda fazerem esse tipo de coisa. Aqui a gente não está falando de gente inocente, não. A gente está falando de um dono de agência que fatura mais de 500 milhões por ano. 500 milhões de reais por ano. Que tinha uma previsão de faturar no ano que vem 1,5 bilhão. E aí fica outra pergunta. Quem é que consegue crescer 3 vezes agenciando os mesmos 400 artistas, né, no mercado de serviço? Porque o serviço é o mesmo, fazer propaganda. Nossa economia decolou? Nossa economia explodiu? Para um artista que ganhava 50 mil, de repente custar 150 mil? Para um artista que custava 100 mil, de repente custar 300 mil? O que levaria essa agência a ter um faturamento de 1,5 bilhão de reais ano que vem? Será que isso tem a ver com a notícia que saiu há pouco tempo do aumento gigantesco da Lei Rouanet? Portanto, o negócio é muito maior. O caso da menina é um caso que tem que ser investigado, tem que ser punido. E ele, por si só, já é um caso muito sério. Agora, Sim. quantos casos mais podem surgir dessa confusão toda? Ou já As pessoas aconteceram e nem ganharam notoriedade, né, Gustavo? Porque isso a gente tem que levar em quanta, consideração também. quantos casos podem surgir? Os casos surgem daquilo que vai ser feito, daquilo que estava sendo programado e daquilo que já pode ter sido feito no passado, daquilo que Uhum. pode ter sido feito no final do ano. Daí, o presidente Bolsonaro
ter compartilhado um texto essa semana que remete ao passado, que remete ao caso da Preta Gil para o CQC, fazendo uma entrevista com o presidente Bolsonaro, editando essa entrevista, colocando no ar uma pergunta, cortando e colocando no ar uma resposta que não tinha a ver com aquela pergunta. O presidente Bolsonaro ganhou na justiça, inclusive, isso. Isso foi em 2011. Preta Gil, que é uma das sócias da agência. Olha como tem muita coisa estranha nisso daí. Olha só. E sabe uma outra coisa que eu lembrei aí, Gustavo, enquanto você falava, né, dessas manipulações que a esquerda cria, esses cenários que criam para atacar os outros para fazer cortina de fumaça e para fazer a sua propaganda, que é um outro assunto que eu gostaria de entrar logo em seguida. Eu lembrei dos ataques racistas que sofreu a Suelen Rosim, a prefeita eleita em 2020, prefeita de Bauru, uma mulher jovem negra que ela começou a sofrer uma série, eu não sei se você lembra desse caso, uma série de ataques racistas, assim, volta para senzala, agressões, e muitas agressões, e o que que ela fez? Ela foi à delegacia. Foi à delegacia, denunciou. O que que eles descobriram? Que o autor das ofensas era um homem negro, de esquerda, e a justificativa que ele deu foi a seguinte: eu queria provar que o racismo existe. Olha que coisa absurda, olha que coisa absurda. É assustador isso, Gustavo, porque aí a gente lembra, assim, que é a mesma esquerda que fala, assim, que é o país que mata tal categoria de pessoa. Eu fico assustada, eu começo a ter medo, eu começo a pensar que será que não tem um psicopata, eu levando em consideração essa situação, né, nessa mesma lógica, um psicopata por aí matando um determinado grupo de pessoas para provar que existe exatamente que aquela narrativa ela é verdadeira? Então, assim, é assustador a gente pensar nisso, né, nessa propaganda criada em cima, essas coisas feitas em cima de narrativas para provar que estão certos. É assustador, né? É assustador a manipulação. Tudo isso que a gente está falando se resume a uma palavra: manipulação. Manipulação para o poder, manipulação para diminuir seu adversário, manipulação da verdade, né, a favor da mentira. A manipulação das pessoas, essa coisa psicopata, né? Coisa de psicopata mesmo. Isso tudo assusta, assusta muito. Quer ver um outro lado que ninguém está falando? Muita gente falou por um prisma, mas não falou por outro. As empresas que anunciam nessa agência. Hum. 80% das maiores empresas no Brasil anunciam através dessa agência. Uma questão até óbvia, né? Você tem lá 400 influenciadores, todos de primeira linha. Você busca um influenciador, uma marca de refrigerante, alguém que vende comida, enfim, vamos buscar, isso é natural, né? Faz uma campanha, inclusive, que não se envolva e tem uma entrevista da dona da agência, dona não, da CEO da agência, falando que não, olha, se o cliente ele pede para não se envolver, a gente até aceita e tal, mas eu acho que tem que se envolver nas agendas, eu acho que tem que se envolver politicamente, etc e tal. Ou seja, se o cara pagar e não quiser falar de política, ela faz a propaganda também. O negócio é faturar. Então é Uhum. natural que essas empresas todas façam propaganda, como agência que tem tanto poder, como agência que consegue fazer um flash mob digital, né, que é um movimento em conjunto no mesmo momento ali, todo mundo trabalhando junto. É, e aí muita gente levantou essa bola. Pô, tem que ir essas empresas. Por que essas empresas estão botando dinheiro lá? Por que elas botam dinheiro lá? Empresas que a gente sabe que sempre atuaram ao lado dos governos de esquerda no Brasil. E a análise fica por aí. Mas muitas dessas empresas têm dinheiro, têm ações na Bolsa de Valores. Você que pode estar nos assistindo, você pode ter ação, estar no fundo aí, ter ação dessas empresas, botar seu dinheirinho lá. Será que todos os diretores dessas empresas estão de acordo com isso tudo? Ou simplesmente são levados a patrocinar, botar dinheiro nessas empresas, pedir dinheiro no mercado, apresentar balanços né, de investimento em mídia, de investimento, apresentar seus resultados, mas colocando lá no seu balanço investimento em mídia, etc. e tal? Será que esses diretores não estão correndo o risco de colocar dinheiro, colocando dinheiro em empresas que podem estar fraudando os seus números? Porque essa empresa frauda, e é esse o ponto que é muito bem colocado pelo influenciador no vídeo dele. Se ele comprova que a empresa mente descaradamente em muita coisa, quem não garante para nós que os números de seguidores, que os números de interações
não são números falsos ou números fomentados por uma pirâmide. Exatamente isso, pirâmide, igual pirâmide financeira. Eu tenho Aliás, 32 essa pessoas. palavra ela é dita pelo Whindersson Nunes mais de uma vez quando ele fala que deve-se buscar quem é que está no topo da pirâmide, quem é que ganha com isso. E ele usa essa palavra, e o Penin destaca isso no livro dele mais de uma vez, hein? Exatamente, é uma pirâmide. Porque o que que acontece? O que que é o flash mob, né? Não sei se vocês lembram o que que é o flash mob, que viralizou uma época. Todo mundo ficava filmando lá um grupo de 50, 100, 200, 300, 500 pessoas dançando igual, batendo palma igual, fazendo movimento igual. Esse era o flash mob. O que que é o flash mob digital? Através dos seus 32, 35 perfis de fofocas, que para quem está na rede social e não sabe que todos eles pertencem à mesma agência, são agenciados pelo mesmo grupo, acham que são até concorrentes de mercado, né, que não se Aham. dão. Todos eles postavam a mesma coisa ao mesmo tempo, falavam do mesmo assunto ao mesmo tempo, levantavam a bola de alguma coisa ou diminuíam a bola de outra. Todos eles. Aliás, no vídeo, há uma acusação de alguém que se negou a assinar contrato com essa agência, que tentaram fazer cancelamento dessa pessoa. Vejam como a gente tem pontos e mais pontos. Mas aí, voltando Extorsão, à né, questão do Gustavo? empresariado. Oi? Extorsão, né? Imagina, eu chego para você e Extorsão? falo assim, Gustavo, olha Extorsão? só, eu vi você, enfim, sei lá, você em alguma situação que pode te constranger se eu expor essa situação. Você me dá R$ 30.000 ou eu vou expor você. Isso é extorsão, isso é crime, né? Extorsão. Inclusive, o Léo Dias chegou a falar sobre isso, né? O Léo Dias chegou a divulgar também sobre isso, o jornalista Léo Dias. Então, quem não garante que esses números de seguidores não são falsos? Porque o esquema era isso, era um ajudando o outro, um falando do mesmo assunto no outro. Quem garante? E aí eu volto lá nos 2011 da Preta Gil, lá no CQC, e no que acontecia, 2011 ou 2013, perdão, não lembro. E o que aconteceu com a mídia ninja. Me parece que o esquema foi sofisticado. Se antes era através de jornalistas de esquerdas, cara, de jornalistas radicais, de perfis, de blogs de notícia como a Mídia Ninja, que o governo tentava fazer sua defesa, e tinha o famoso caso dos MAVs, da milícia ambiente virtual, parece que isso se tornou muito mais sofisticado. O que que eu faço? Olha, não vamos fomentar esses blogs ficam lá falando para quem quiser falar, vamos pegar artistas que têm um diálogo direto com o povo, coloquem todos esses artistas para defender as mesmas pautas, defenderem os mesmos candidatos, falarem a mesma língua. E aí esses artistas vão criar automaticamente, ou as páginas de fofoca, através das fofocas, vão criar automaticamente um exército de pessoas comuns que fazem jus ao título de idiota útil, que estarão lá lutando pela gente. É esse o esquema, e é por isso que fala que é uma pirâmide, porque tem uma cabeça pensando lá em cima e várias camadas até chegar numa base muito grande fazendo esse serviço. E E quem sabe, está lá no topo da pirâmide, como disse o rapaz no vídeo, quem está lá no topo da pirâmide é que está faturando. e você sabe o que que é isso, Gustavo? Isso aí é teoria da comunicação da Escola de Frankfurt na veia. Isso daí é Sim, uma teoria chamada Agenda Setting. A Agenda Setting diz que os jornalistas, né, os mídias, eles teriam o poder de se reunir e criar uma pauta para levar para a opinião pública, fazer com que toda a sociedade comentasse aqueles assuntos que foram escolhidos por um grupo de pessoas. Sabe o que é interessante, Gustavo? Quando você vai para um curso de comunicação, isso é tratado como uma teoria e até com um certo deboche, né? Os professores tratam uma agenda. A agenda setting é uma teoria que caiu. E aí, quando você vê isso acontecendo, você vê que não, né? A escola de Frankfurt está aí viva e atuando no submundo sem que as pessoas percebam que os caras estão ali trabalhando. Ou seja, isso não é um sistema assim de 5 anos, 10 anos para cá, isso daí está há décadas, décadas, né? Um século aí fazendo isso com as pessoas, manipulando as pessoas. Então, assim, dá-se a entender quando você vê um artista banalizando, por exemplo, o sexo, o respeito entre os casais, aí daqui a pouco você vê outra artista. Nossa, você vê aquela apresentadora que falava para crianças até poucos anos atrás. E aquilo começa a normalizar na cabeça das pessoas, de modo que elas pensam assim: nossa, mas todo mundo pensa assim, só eu que sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa quadrada, eu estou fora desse universo. Não.
tá certo isso, eu admiro a fulana de tal, nossa, ela entrou na minha casa, falava comigo durante muito tempo. Então, assim, tudo isso também não é só pelo dinheiro, né? Isso daí há um movimento de poder envolvido nisso, há muita sujeira, muita gente interessada em tudo isso aí, né? Exatamente. Eu volto a falar até do texto, porque no texto eu fiz questão de pegar algumas frases, não dá para botar tudo. Se eu ficasse botando todas as frases desses caras aqui, que tem a ver com o que a gente está vivendo, o texto ia ficar gigantesco. Mas eu vou pegar um texto do chefe do Goebbels, o chefe dele, o homem do bigodinho. Abre aspas. Sei muito bem que se conquistam adeptos menos pela palavra escrita do que pela palavra falada, e que neste mundo as grandes causas devem seu desenvolvimento não aos grandes escritores, mas aos grandes oradores. Olha Quando aí. a gente pensa em orador, a gente pensa tão somente no cara que sabe falar muito bem e fica fazendo um grande discurso, mas não é esse o sentido. São aqueles que sabem falar diretamente com o povo, se conectar com o povo, falar muito bem. E o que a gente viu, que a gente vê através de uma agência de marketing, de uma agência de propaganda, veja que os nazistas tinham um ministério da propaganda. Não era Ministério da Comunicação, que é o nome mais limpinho para falar de comunicação e da ideia de que tão somente cuida das regulações, das coisas técnicas das telecomunicações no país. Ministério da Propaganda, era para fazer propaganda do regime. Veja o que ele fala aqui. É exatamente isso que a gente está vendo. As pessoas se emprenham pelos ouvidos. Isso é um ditado popular. Se emprenham pelos ouvidos. E toda essa gente faz o quê? Falatório. Falatório na rede social. É o riozinho de 10 segundos falando da menina, é um tweet que soa como alguém comentando alguma coisa. Isso tudo, na linguagem moderna, é oração bem feita. É oração bem feita. Está aqui. Quando é que foi escrito, quando é que foi dito isso daqui? Década de 30? Final da década de 20? Do século passado, década de 30, Quase início dos 100 anos anos. 40? São 100 anos. São 100 anos, literalmente 100 anos. Tudo está sendo requentado. E a escola de Frankfurt teve um papel nisso, né? Muito importante. A escola Muito. de Frankfurt foi formada por pessoas que sobreviveram, né? Sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, todas elas revolucionárias, alguns nazistas, outros socialistas, etc. e tal. A escola de Frankfurt faz isso. Endinheiradinhos. Todos ricos, todos intelectuais, né? Todos intelectuais faz isso. Eu gosto sempre de falar, né, André? Quem me acompanha também já sabe disso. Eu gosto sempre de falar: a imprensa é a arma mais poderosa do partido. A frase Uhum, do Stalin, né? Que ele falava uhum. isso daí. E aí, eu estudando e procurando mais sobre a frase, eu fui descobrir que a frase é ainda pior, muito Hum. pior. O resumo já é trágico. O resumo já é trágico, mas a frase é pior. A frase diz o seguinte: a imprensa precisa crescer dia e noite. E é a arma mais afiada e poderosa do partido. Ou seja, é a arma que mais faz estrago, é a arma que mais tem poder e que precisa ser fomentada de noite. O esquema que a gente viu são 32 perfis de fofoca fomentados de noite. É stalinismo na veia. O que a Que gente está criam vivendo heróis e vilões a depender do interesse do sistema, né? é stalinismo na veia. Stalinismo na veia. A tática usada agora é diferente. A estratégia é a mesma. Qual é a estratégia? Acabar com seus inimigos. A estratégia é acabar com seus inimigos. Qual é a tática? Antigamente era pela imprensa. Imprensa falada, imprensa escrita. Hoje você usa todos os meios. Imprensa falada, imprensa escrita, a internet, perfis em rede social, gente que parece estar só fazendo fofoca falando de artista. São várias as estratégias usadas, são várias as táticas usadas pela mesma estratégia, derrubar seus oponentes, com o mesmo objetivo, acabar com o seu oponente. É impressionante. É Não, impressionante. e você vê que não é coisa nova, né, Gustavo? Como você mesmo disse, eles estão apenas requentando, né? A União Soviética fez isso, por exemplo, com Pio XII. Pio XII, que foi elogiado até por jornais esquerdistas, como o New York Times, né, a respeito da proteção que fez dos judeus, que ajudou a salvar. E ele é conhecido, até hoje, conhecido, né, por pessoas ignorantes que não fazem questão ou que vendem a notícia como
como verdadeira como o Papa de Hitler, né. E na Uhum. verdade foi uma campanha feita pela União Soviética, o Pachepa conta isso no livro Desinformação, ele mostra ali ponto a ponto como que a União Soviética fez para destruir a reputação do Pio XII. Então assim, eles não iam, para as praças públicas ou para os jornais para denunciar o Pio XII. Não, era uma peça que eles pagavam alguém para fazer, aparecia um artista maluco fazendo uma peça, você fala: "Ninguém vai levar esse cara a sério". Só que a peça ficava ali sendo repetida, e as pessoas, às vezes, inconscientemente comprando aquela ideia, sem perceber que estavam comprando. Era um livro de um outro maluco que aparecia acolá, tipo um Zé de Abreu da vida, né, que você não leva a sério, mas, essas pessoas levam essa mensagem para outras pessoas desavisadas. E essas pessoas compram como se fosse uma coisa real. Então, assim, com o Pio XII foi Exatamente. feito todo esse trabalho, filme, peça, livro, tudo para destruir a reputação de alguém, né, como, tudo de contrário que ela fez, né, ela protegeu os judeus, salvou a vida de judeus e foi colocada como alguém que estava ali ao lado do algoz dos judeus. Outra frase do Bigodinho: a propaganda não pode servir à verdade, especialmente quando possa salientar algo favorável ao oponente. E aí a gente entra no papel da imprensa. A imprensa está dando destaque a esse caso? A imprensa está dando devido destaque a esse caso? Uma pessoa morreu, uma menina se matou, tirou aquilo que ela tinha de mais precioso, desgraçou a vida dela, desgraçou a vida da mãe, dos seus parentes. E a imprensa? O que a imprensa faz? A imprensa não fala nada, a imprensa não corre atrás de nada, a imprensa está caladinha. E aí é até curioso, por que será que a imprensa fez uma matéria, como esse próprio rapaz fez, uma semana anterior, um vídeo, em relação, e aí eu falo do programa, do principal programa de domingo à noite na televisão brasileira, por que a imprensa fez uma matéria forte e contundente contra alguns influenciadores e contra um esquema de jogo de apostas? O que será que a imprensa queria com isso? Por que será que a imprensa se meteu nisso? Mas me parece que as coisas não acontecem por acaso, né? Porque na semana seguinte a gente tem um caso muito pior, que envolve muitos dos mesmos influenciadores, ou não, e aí é bom que alguém faça esse trabalho. Será que a imprensa que bateu nos influenciadores que estão ganhando muito dinheiro são influenciadores que se negaram a assinar um contrato com a agência Mind? Ou são influenciadores dessa agência? É algo a ser investigado. Mas, independente de sendo ou não sendo, na semana seguinte, nós temos um caso muito mais sério e a imprensa não fala nada. Será que o que tem de mais importante são os jogos de aposta, no tal do Tigrinho? Ou a perda da vida da menina? A imprensa não fala. E nada mais perfeito do que a frase aqui, daquele que eu acabei de ler, que eu acabei de colocar aqui. A propaganda não pode servir à verdade, especialmente se ela favorece o seu oponente, se ela favorece o seu inimigo. Quer dizer Até que falar a porque verdade, trazer a verdade que vai botar em discussão o processo eleitoral, que vai botar em discussão tudo o que aconteceu no passado, o jeito que atacaram o presidente da República, o então presidente da República. Então não fala desse assunto. Olha, tem muito ponto aí, muito fio para ser puxado. Até porque a verdade não precisa de propaganda, né, Gustavo? Ela convence por si só. Quem precisa de propaganda é a mentira. Agora, isso traz outros questionamentos, Gustavo, e uma reflexão para nós brasileiros que estamos aí buscando nos manter acordados, buscando fugir, né, desse mar de propaganda que a gente vive hoje, porque não é fácil, você é bombardeado o tempo inteiro por propaganda, por mais acordado que você esteja, há sempre ali alguma coisa tentando, te levar para o meio das narrativas. Então fica uma reflexão para a população brasileira que às vezes gasta o seu tempo com porcaria, né, vendo fofoca, quando você pode estar vendo outra coisa, quando você pode estar buscando um conteúdo útil, né. Então assim, procurar o conteúdo um conteúdo de melhor qualidade, o que que realmente é relevante para a minha vida. E outra coisa, Gustavo, a questão da eu me lembrei do dia 8 de janeiro, né, aquelas pessoas que ficaram, ali em frente aos quartéis e que às vezes recebiam informações do tipo assim: "Olha, 64 horas, né, tem que esperar 72 horas", e ninguém sabia de onde era. "Olha, tem uma informação de que tal, olha, a ordem de quem?".
Então, assim, você não sabe de onde está vindo ordem, você não sabe de onde está vindo uma informação tal. Então, assim, para as pessoas ficarem atentas sobre ordens que vêm do além, ninguém sabe quem, né? De conteúdos que vêm do além e você não sabe quem. Então, assim, as pessoas que trabalham com a verdade, as pessoas que realmente estão comprometidas com a verdade, elas estão aqui colocando a cara, se expondo. Agora, essas coisas do além, cuidado, pode ser justamente o inimigo preparando uma cilada, uma arapuca para pegar você, Gustavo. Você colocou 2 pontos que são importantíssimos, eu vou começar pelo último. Quem divulga o quê e por que divulga? Quando a gente começa a estudar, ir mais a fundo, saber sobre o que aconteceu no século passado, o que levou às guerras, o que levou à revolução, como agia cada agente nesse cenário internacional, a gente descobre que a maior escola de informação e contra-informação era da antiga União Soviética, né? Era da Exato. antiga União Soviética, que depois plantou em Cuba, que é a segunda, talvez seja a segunda maior escola de informação e contra-informação. É, não foi só o que aconteceu no 8 de janeiro, mas durante todo o governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro, agora após o governo Bolsonaro, é muito fácil você arrebatar pessoas, mentes e corações com um pouco de refinamento, com uma estética que agrade aquelas pessoas, e mentindo para essas pessoas. É muito fácil. Tem outra frase, eu não queria nem mais ler sobre o que eu botei lá no texto, mas vou ser obrigado a ler. Tem uma outra frase do mesmo senhor aí, aquele homem que matou muita gente, mas que não era o principal genocida, não. Ele diz o Uhum. seguinte aqui, ó. É, cadê? Deixa eu pegar aqui no texto. É, conquista, acho que é a primeira. Ah, aqui. As grandes massas cairão mais facilmente numa grande mentira do que numa mentirinha. Então, quantas coisas a gente vê de uma forma tão absurda e que as pessoas acreditam ou acreditaram. Eu me lembro que assim que o presidente Bolsonaro chegou no poder, virou moda e muito influenciador cresceu com isso. Gente, o cara gravava um vídeo dentro do carro. Gente, estou aqui de Brasília, fiquei sabendo de uma informação e que vai acontecer isso. Se a gente não fizer nada agora, o presidente Bolsonaro vai cair, o presidente Bolsonaro vai ser preso, o presidente Bolsonaro vai não sei o quê, porque está tendo uma reunião nesse momento, porque está tendo... Espalha isso, todos buscando viralizar. E as pessoas de boa fé acreditavam nisso, espalhavam, ficavam preocupadas. No segundo momento, a gente viu uma divisão clara em vários perfis de direita, né, do que deveria fazer e do que não deveria fazer, porque se fizer isso prejudica, porque se fizer aquilo prejudica. Olha, não pode fazer porque vai ser melhor. E ninguém tendo o direito de entender, ou de pensar, ou de raciocinar por si só, sempre alguém ditando o que fazer. Quem é que dita as coisas? Quem dita é o lado de lá. Ou pessoas que estão do lado de lá, do lado de cá, mas que pensam, que agem, que reagem como se do lado de lá tivessem. É o tal do não Então, critica que vai dividir, né? então assim, a gente tem que ter muito cuidado. E nós, por falta de estudo, conhecimento, por sermos novatos nessa situação de chegar ao poder, muitos de nós entraram nessa conversa, caíram nessa conversa e acreditaram nisso tudo. Acreditaram em muita coisa que não deveria ter acreditado. Então é muito importante checar o que chega no seu celular, dar uma olhada se a informação é verdadeira, quem falou, por que falou, se a fonte primária falou. Busca a fonte primária, vai lá no perfil Perfeito. da pessoa, para ver se é realmente aquilo, se aquilo é verdade, se não é uma montagem. Isso é um primeiro ponto muito importantíssimo. E aí, entrando no segundo ponto, que foi o primeiro que você colocou, que foi a questão da. Oh, Do meu Deus, como é que é mesmo conteúdo, que você falou? a fofoca. Da fofoca. É natural do ser humano ele querer diversão. É natural do ser humano ele querer relaxar. É natural do ser humano ele não ficar atrás o tempo inteiro de conteúdo denso ou de conteúdo que vai elevar a alma. É natural. Até porque nós somos motivados, na maioria das vezes, apenas as pessoas que têm uma fortaleza mental muito superior, é que conseguem ficar ligadas no 220 o tempo inteiro e buscando novos desafios ou buscando coisas que vão engrandecer sua mente. É natural do ser humano ele gostar desse tipo de coisa, ele gostar de entretenimento, ele gostar do futebol, ele gostar da música, ele gostar da novela. Isso é natural e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e é um erro da direita quando tenta criminalizar isso tudo. O que a gente tem que fazer é não deixar que tudo isso fique na mão da esquerda. E é o que a gente faz o tempo inteiro. Isso é um erro horroroso nosso. Horroroso. A gente não pode permitir isso.
A gente não pode pregar uma vida muito séria ou apontar o dedo. Tá vendo? Você só vê isso. A pessoa tem que ter o despertar dela. Se a pessoa gosta de ver um programa de fofoca para saber se o cantor brigou com uma pessoa, brigou com a outra, ela está no direito dela. Agora, se a gente permite que todos os programas de fofoca, que todas as novelas, que todos os jornalistas esportivos, que todos os jornalistas de economia, que todos os jornalistas de cinema, que todos os jornalistas da área que for, que todos os programas de televisão e entretenimento da área que for, só tenhamos lá pessoas de viés esquerdista, aí vai acontecer o que tem acontecido atualmente. O problema é que nós nos ausentamos e foi pregado durante muito tempo que a gente não serve, isso daí não serve para a gente tem que desligar a televisão. A gente não pode dar audiência, realmente não pode dar audiência. Mas quem disse que a gente não pode fazer esse conteúdo? Quem disse que a gente não pode se comunicar com as pessoas nesses conteúdos? Nós precisamos. É claro que nós precisamos. Nós somos honestos. Eu não estou propondo aqui uma mind da direita. Eu não estou propondo aqui que alguém crie uma agência de publicidade, que pegue um monte de influenciadores, que pague esses influenciadores só para falar bem da direita, mesmo que você seja uma subcelebridade e esteja querendo espaço na mídia, você vai vender sua alma ao diabo e vai fazer aquilo que o seu patrão quer. Eu não estou propondo aqui que a direita faça 35 perfis de fofoca. Só estou procurando que a gente entre no mercado. Porque existe. Isso existe. Pessoas gostarem de saber o que acontece com o artista, existe, sempre existiu. Há 100 anos existe isso, há 200 anos existe isso. E a Por que direita consome, né, você Gustavo? Porque a gente consegue medir isso. consome? A gente está falando isso aqui porque a gente consegue medir. Que consome, as pessoas gostam, não tem problema nenhum consumir. Não tem problema nenhum. Eu sempre comento isso sobre futebol, adoro futebol, eu vou ver jogo do meu time, eu consumo futebol. Agora, eu fico pau da vida que todos os jornalistas são de esquerda. Eu não consigo ver um jornalista de direita falando lá, um ou outro que fala. Por que a gente não tem alguém de direita falando desses assuntos, comentando esses assuntos? Nós precisamos fazer pontes com as pessoas. A gente não pode dividir. Quem divide, divide para conquistar. E divisão só facilita aqueles que querem ditar as coisas. A esquerda. Eles é que dividem para conquistar. A gente não pode entrar nessa. E aí entra como a direita, durante esses anos todos que esteve no poder, não conseguiu se organizar. Não conseguiu. Se nós tivéssemos uma agência de direita que fizesse um trabalho sério, honesto, honrado, talvez os 400 que estão lá na agência da esquerda nem estivessem lá. Talvez alguns hoje fazem parte do casting dessa agência numa espiral do silêncio, ou falando bem de alguém que a pessoa não suporta, mas por dinheiro, oportunidade de trabalho, para poder continuar tendo seu ganha-pão, o cara é artista, o cara está se sujeitando a isso. Não estou dizendo que ele está E, certo, mas eu compreendo. Gustavo, tem gente de direita aí, viu? Tem gente de direita lá na Plim Plim, tem gente de direita nesse meio aí, da música, do teatro. Vez ou outra a gente vê alguém sendo cancelado, mas a maioria deles vive ali caladinho, com medo. E eu te falo isso porque eu recebi a mensagem de um ex-ator da Globo, que é muito famoso, muito influente aí nas redes sociais, e aí um belo dia ele me mandou uma mensagem, eu estava em um outro canal, estava no Terça, eu acho. E aí ele me mandou assim: "Te assisto todo dia". Aí eu falei: "Gente, ele deve ter mandado para geral, sei lá, para, né, segue de volta". Eu nem seguia o cara. Aí depois ele mandou de novo uma outra mensagem para mim. Então, assim, essas pessoas, elas estão lá e às vezes elas estão sofrendo nessa espiral de silêncio e às vezes em busca de um mercado. Alguém que entreviste, alguém que tenha um espaço, né, até porque, voltando um pouquinho no que você falou a respeito das empresas que podem estar aí nessa situação, talvez sendo ludibriadas, eh, essas empresas que estão aí, deveriam olhar para isso, para toda essa situação que está acontecendo, e raciocinar no seguinte sentido: como é que pode a esquerda dominar todo o mercado publicitário, todo o mercado artístico, e aí quando a direita faz um boicote, consegue derrubar, as ações da empresa, consegue derrubar, o produto das prateleiras, fica lá empenhado. Quer dizer, E aí se eles entra, né? fossem tão fortes, eles iriam reverter essa situação do boicote e o público deles iriam comprar para mostrar: "Não, nós somos fortes", e não é isso que acontece, não é isso que a gente vê.
E aí entra o meu questionamento sobre os números são verdadeiros ou não, e essas empresas que estão sendo levadas a investir nesses números, muitas delas com ações na bolsa, isso aí acaba sendo uma gestão fraudulenta, mesmo que o seu gestor lá não tenha culpa, porque isso envolve auditoria, envolve um monte de coisa. Será que alguém vai fazer auditoria nesses números da Mind? Será que alguém vai buscar isso? Será que essas empresas não estão se preocupando com isso? Nós temos que provocar. Deputados e senadores da nossa base têm que provocar esse tipo de questionamento. Pessoas que são do mercado financeiro têm que provocar esse tipo de questionamento, porque é muito sério. Vejam só, e aí eu já vou até ligar com o tamanho da direita ou o tamanho da realidade do Brasil. A gente está falando aqui de um esquema de 500 milhões, que já foi para com a previsão de faturamento de quase 1,5 bilhão, que tinha os principais artistas do Brasil, que tinha essa banca digital com um monte de perfil de fofoca, e tinha uma série de coisas, e, sem questionar o resultado, a eleição foi como? Metade da população brasileira não aceita o presidente que está. Metade aceita, segundo a eleição, mas metade da população sem dinheiro, sem engajamento, sem dinheiro, sem patrocínio, tão somente com engajamento verdadeiro, com produções nas redes sociais que dão muito mais visualizações, mas sem nenhum apoio, conseguiu fazer. Olha quanta coisa tem aí obscura. Vamos lembrar do seguinte, para falar ainda da questão das empresas, antes de falar até do papel do governo passado nesse caso, que a gente precisa falar também. Foi feita uma campanha com Felipe Neto do chocolate, né? Do chocolate lá da Mondelez, do chocolate Bis. Houve um cancelamento, houve um trabalho de boicote disso daí, a direita boicotou, a direita não aceitou, as ações caíram, o contrato foi rompido, etc e tal. Felipe Neto tem quantos milhões de seguidores na rede social? Você sabe, André? 20 milhões? 30 milhões? É um Deixa número eu grande. conferir aqui, é É um número grande. grande. Vai falando aí que eu vou conferir aqui. Principalmente no YouTube, né? Que era a maior rede social dele. Que ele reclamou muito que ele não conseguia vender mais nada no YouTube e não tinha mais engajamento no YouTube. Vejam só, a gente está falando 45 de milhões. 45 milhões. A gente está falando, vejam só do que eu vou falar aqui para vocês. Nós estamos falando de uma eleição que foi meio a meio. Alguém que tem 45 milhões de seguidores ficou sem trabalho e reclamou várias vezes da falta de trabalho. A gente está falando de uma empresa que diz que tem entre todos os seus agenciados quase 1,5 bilhão de seguidores. Hum, Óbvio que os números se repetem, por isso que dá esse número sim, grande. Mas diz que tem uma base gigantesca de seguidores. Há perfis lá que tem 20, 30, 40 milhões de seguidores. Será que esse pessoal todo não conseguiria segurar o consumo? Porque a outra metade consegue fazer esse estudo. Será exato. que esses números são verdadeiros? Eu pergunto mais uma vez. Aí veja só, nesse mesmo caso, a mesma empresa assina um contrato de names rights com São Paulo Futebol Clube para botar o nome do estádio de Morumbi para Morumbis, já que a sua campanha de propaganda anterior, de marketing anterior, tinha sido nociva à empresa. E aí vai para o Uhum. futebol, para algo que está ligado às pessoas no Brasil, que é a paixão do brasileiro, que vai atingir gente mais nova, gente mais velha, que você não vai ver nenhuma ligação política e colocar seu nome novamente na prateleira. São Paulo tem 20 milhões de torcedores, 30 milhões de torcedores, não sei, 40 milhões? É um número muito grande, como o Vasco tem, como o Flamengo tem, como tantos times no Brasil têm. Milhões e milhões de torcedores. Milhões e milhões de torcedores. Mas aí a empresa vai para esse caminho, porque lá ela sabe que é seguro, porque lá ela sabe que realmente existe isso daí. Será que essas pessoas realmente têm esse número de seguidores? E aí entra o que eu falei do governo. Gustavo, É antes de muito você sério. entrar no Ah, governo, queria só que você guardasse aí, antes de você entrar no governo, só para eu dar ah, mais um exemplo aqui para a gente lembrar, até porque tem ligação com esse caso. O TSE contratou, né, a Mind 8 sim. para fazer a propaganda chamar os jovens, né, para tirar o título de eleitor. E aí a gente viu, inclusive, eu tive a impressão à época, não sei se você também, que era uma campanha espontânea de artistas de esquerda, de apoiadores do Lula, pedindo para que os jovens fossem tirar o título. Foi o que eu entendi à época, mas ok. O fato é que foram aquele monte de artista, foi aquele monte de artista para as redes sociais pedir para o pessoal pedir voto. E o que que aconteceu? O pessoal da direita entrou na jogada e começou uma enxurrada de jovens de 16 anos falando que ia tirar o título, indo tirar o título,
e falando que ia votar no Bolsonaro. E de repente a campanha sumiu do ar, desapareceu. Você lembra disso? Como é que Lembro disso. pode? Pô, com Lembro disso. dinheiro, se são tão fortes, se tem tantos milhões, se influencia tanto, como é que pode? Com um pessoal desorganizado, que faz ali o negócio de uma forma orgânica, conseguir virar o jogo desse jeito? Pois é isso que eu estou falando. As redes sociais, os números das redes sociais mostram exatamente isso. A gente sabe que seguidor na rede social, qualquer um que está assistindo, se começar a mexer aí no seu buscador aí, você vai encontrar gente vendendo seguidor no Instagram, vendendo seguidor no Facebook, vendendo visualização, vendendo curtida. Isso existe. Por isso que eu falo da auditoria. É preciso que alguém proponha isso daí, que veja isso Exatamente. daí, que busque para saber se isso é verdade ou não. Os Mas, próprios voltando aí, brasileiros, né, a pessoa comum que está aí, inclusive, pode fazer isso, né, cliente de alguma empresa vai lógico, lá na lógico. empresa e pede: "Olha, eu quero auditoria para saber por que vocês não fazem uma auditoria?". Todos nós temos o direito e podemos fazer isso, né? Podemos fazer isso, podemos requisitar. Agora, tem gente que tem o dever, tem obrigação. Uhum. Porque vamos pensar num cenário aqui de chapéu de alumínio. Não estou dizendo que isso tenha acontecido. Mas vamos ligar alguns pontos. Hugo Carvajal, lá nos Estados Unidos, e já na Espanha, e já antes, já deu declarações de que o regime de Maduro, Chávez, irrigou campanhas eleitorais no Brasil. Ele falou isso. Se ele provou, se ele não provou, não sei. Ele falou isso. Durante a mensalão, Lava Jato, não sei o quê, Lava Jato, né? O Palocci disse que o Muammar Gaddafi botou dinheiro no Brasil, nas eleições, botou dinheiro aqui para o governo Lula, etc. e tal. Todo o esquema de corrupção da Lava Jato, que o próprio ministro Fux disse que os 58 milhões pegos no apartamento do Gedel Vera Lima não era de mentira, era dinheiro de verdade. Então, que crime de corrupção existiu naquele período? Quem falou isso foi o ministro Fux. Ele disse que a Lava Jato existiu, que o Lula não estava inocentado. Se países botavam dinheiro aqui dentro e ajudavam na campanha, quem não garante que contratações de artistas podem ter sido feitas por esses regimes ou por agentes desses regimes aqui dentro do Brasil? Quem não garante isso? Exatamente. E aí nós temos, sabe o quê? Interferência externa nas eleições brasileiras. E aí eu faço trabalho que é muito chato de fazer, mas eu venho aqui propor uma reflexão para você que está nos assistindo. O que o governo passado fez em relação a isso? O que os órgãos do governo passado fizeram em relação a isso? O que alguns homens do governo passado fizeram em relação a isso? É muito fácil jogar a culpa de tudo no presidente Bolsonaro. Mas quanta gente estava ali do lado do presidente Bolsonaro que tinha possibilidade de investigar isso, que tinha caneta na mão para investigar isso, que tinha conhecimento de mercado, de saber como opera a agência de publicidade para investigar isso. E eu Exato. falo aqui o nome das pessoas, não tem problema nenhum. O próprio advogado do presidente Bolsonaro, Fábio Weingarten, que é um homem que veio de mídia, um homem que veio do marketing, apesar de ser advogado, um homem que revolucionou na televisão as propagandas. Será que durante toda a campanha ninguém conseguiu perceber que todos esses artistas que estavam nesse coisa do TSE, que estavam pedindo voto para o Lula, todos esses artistas estavam, todos eles, sem exceção, faziam parte de uma mesma agência de publicidade? Será que ninguém percebeu? Não estou dizendo que era para ver os crimes, não. Não é isso, mas chegar e trazer à tona isso que o influenciador trouxe. Porque o que o influenciador trouxe no vídeo dele pegou dados lá do passado. Pegou uns depois da eleição, quando já ganha a eleição, os caras foram se reunir com o Lula, pegou vários dados de muita gente pedindo voto para o Lula. Bastava chegar e botar para o público, ó, esse daqui, aquele ali, aquele outro, mais aquele outro. Todos eles que pedem voto para o Lula são agenciados por essa empresa que tem ligação com o governo, com o ex-presidente. Não tem ligação com o governo, não. Com o ex-presidente. Essa empresa que foi contratada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a gente não sabe nem se o Tribunal Superior Eleitoral entrou de boa fé nisso daí. A gente pode, não dá para acusar o Tribunal Superior Eleitoral de nada. O Tribunal Superior Eleitoral contratou jovens para fazer campanha para poder tirar o título de eleitor. Por mais suspeito que seja, por mais estranho que seja, a gente não sabe se também entrou, se também não foram iludidos pelos números falsos. A gente não sabe. Veja o tamanho desse quiprocó. E tem gente do nosso lado que falhou. Tem gente do nosso lado que não correu atrás.
Por exemplo, o ministro da Comunicação, Fábio Faria, que ajudou muito o presidente Bolsonaro, trabalhou muito com ele, como Fábio Weingarten, que trabalha, advogado do presidente Bolsonaro, Faria casado com a herdeira, a principal apresentadora hoje da segunda maior rede de televisão do Brasil, que é o SBT. Será que esse pessoal que lida com marketing dia e noite, que tem programa de fofoca no seu canal, etc e tal, não se atentou para o que estava acontecendo? E entrou dinheiro da Mind durante o governo Bolsonaro, né, no bolso desse povo, né. Pois Que é é, o mais esquisito ainda, né. Assim, a entrou gente não está dinheiro. aqui acusando o presidente Bolsonaro, ele trabalhava com um monte de gente e a gente nem está dizendo que essas pessoas agiram de má fé, mas como é que não observaram isso, como bem disse o Gustavo. Exatamente, também não estou acusando ele de nada. Eu sei que o governo muitas vezes precisa se comunicar, precisa se conectar aos jovens, e esses influenciadores, geralmente, eles são conectados aos jovens, mas através dessa agência, como é que tudo isso aconteceu? E todos Tudo eles de isso tem que ser esquerda. analisado. Agora, o pior para mim, pior nisso tudo para mim, é a parte que pode levar a uma interferência externa na nossa eleição, através dessa agência. Não estou acusando de nada, mas só que tem que ser investigado. Já que Uhum, tem alguma coisa ali que não está certa, tem alguma coisa errada que não está certa, nós precisamos ver quantas coisas erradas estão presentes. E a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Investigação se faz assim. Investigação você pensa em todas as possibilidades. Você precisa olhar tudo. É muito sério. Esse caso é muito sério. O mais sério de todos, a morte da menina. Isso daí é irreparável, é uma vida que se vai. com Agora, certeza. os desdobramentos disso. Porque muitas pessoas podem ter morrido em função disso. Nós Uhum, temos gente presa por conta dos desdobramentos do resultado da eleição. Muita gente se desesperou. Teve gente que se matou por conta do resultado eleitoral. sim. Olha o tamanho disso. Olha a proporcionalidade que isso pode tomar. É um caso que ainda tem que buscar muita coisa aí, muitas respostas, sabe, André? E tem uma outra coisa também, Gustavo, que chamou a atenção durante essa semana, que foi o caso, daquele influenciador que lá no início do ano, quando se reuniu ali com o Lula se reuniu com um monte de influenciadores ligados a essa agência, né, e ele agradeceu a participação deles ali, teve até um deles que chamou o Lula de chefe, então assim, se fosse o presidente Jair Bolsonaro seria investigado, então tem que ser investigado agora. Né, a nossa base que eu digo é a base, hã, da direita, né, a base que não está do outro lado, ela precisa cobrar isso, ela precisa investigar isso, né, seja numa CPI ou fora de uma CPI, porque, embora uma CPI não resolva nada, a gente sabe disso, principalmente no momento atual, que acaba né, que eles estão ali em cima para tomar conta de tudo, é exposto, né, os casos são expostos e precisam ser divulgados. Agora, seja com CPI ou sem CPI, os parlamentares precisam cobrar sim uma investigação, como você bem disse, para poder descobrir tudo isso, para poder averiguar tudo isso. A gente não está aqui acusando ninguém, só estamos dizendo que precisa ser investigado sim, investigado a fundo e investigado de forma séria. Não dá para deixar passar. Não tem, não tem problema nenhum, de forma jocosa, você chamar alguém de chefe. Tem. Muita gente deve ter chamado o presidente Bolsonaro de chefe ao longo do caminho, como chamava de capitão, chamava disso, daquilo. E até então, poderia parecer uma coisa jocosa, uma coisa brincalhona, etc e tal. Agora, diante de tudo que foi apresentado, diante de tudo que aconteceu, será que ele estava falando de brincadeira? Ou será que ele estava falando de uma forma cifrada, onde algumas pessoas entendiam e o resto achava que era tão somente uma forma jocosa? Pois Uhum. é isso daí que a gente está vivendo. Quanta coisa precisa ser investigada, quanta coisa precisa ser analisada, quanta coisa precisa ser buscada com isso daí, né? A gente, como você bem falou, né, André, a gente não está acusando ninguém, só que tem que ser investigado. Tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá, tanto o presidente sendo Bolsonaro como o presidente sendo Lula, né? As pessoas que estão envolvidas ao governo, as pessoas que lidam com isso, com informação, as pessoas que lidam com propaganda, né? Transparência, honestidade, né? É uma coisa da mulher do César, né? Não é só honesto, não é só ser honesto, mas não é só parecer honesto, mas mostrar efetivamente que é uma pessoa honesta. É muito necessário isso, é muito necessário isso. E por conta de uma tragédia, infelizmente, com a perda da vida dessa menina, isso tudo está sendo revelado, isso tudo está sendo colocado a posto. Uma coisa importante, o rapaz que fez o vídeo, Daniel,
Ele disse que ainda tem uma segunda parte que é pior e que ele vai soltar depois. Vamos ver se a segunda parte é pior ou se não é apenas um festim dele, ou se no meio do caminho alguma coisa aconteceu para que essa segunda parte pior não venha. E vamos ver É, também ele se o judiciário não interfere nisso, né? Porque eu me lembro que ao longo sim. da campanha presidencial, o Brasil Paralelo ia soltar um vídeo que não acusava ninguém de nada, que não ligava ao PT de forma alguma, simplesmente trazia pontos sobre quem tinha dado a facada do presidente Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal não permitiu que esse vídeo fosse vinculado. Com a justificativa de que não era falso, mas que as pessoas poderiam entender errado, né. O Penin, ele disse Desordem que informacional. exatamente. O Penin, ele disse que guarda essas informações, porque ele disse que vai ser retaliado, então ele guarda para se defender. Eu particularmente, Gustavo, diante de tudo isso que a gente vem acompanhando, eu acho que não vai ter retaliação, porque eu acho que não vai ter gente querendo pagar para ver, né, até porque, talvez os chefes, né, porque talvez, quem esteja à frente aí não seja exatamente quem de fato está à frente. Então talvez quem está lá em cima quer se preservar, não quer que mexam mais, né, então talvez ele não seja retaliado, talvez, façam de conta que deixa para lá, né, deixa rolar, vamos fazer de conta que nada aconteceu para ver se o assunto acaba, abafa. De qualquer forma, teremos cenas do próximo capítulo já já, né? Ou serão cenas empolgantes, como a gente espera, né? Cenas que reveladoras, tragam muita coisa, ou reveladoras de uma forma negativa, né? Não venha nada, isso se esvazie, isso não leve a lugar nenhum, e as coisas fiquem como elas sempre estiveram aí, de, por trás de algo oculto, né? Por trás de algo muito nebuloso, né? Exatamente. Bem, Gustavo, acho que cumprimos aqui o nosso dever hoje, agradecer a audiência, pedir para que deixe o like, deixe o comentário e, claro, compartilhe esse conteúdo, né, Gustavo? Exatamente, falamos mais do que devíamos, né? A gente, em tempo, né? Porque a gente tinha combinado de fazer, não, vamos fazer só 40 minutinhos e tal. A gente fala 30 demais, né? A gente minutos, fala mais, 40 no máximo. a gente fala mais do que o homem da cobra, né? Não é mole não, né? A gente fala demais. Mas é isso. É importante falar, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, né? A gente queria ter falado até antes, mas só deu hoje. Estamos aqui, falamos, cumprimos a nossa missão. Isso aí, bom fim de semana para você, aproveite e até a próxima.